Abre sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 7. O Senhor tem falado conosco grandiosamente neste lugar. Sim ou não, gente? A palavra de Deus, Ele tem. Como Deus ele tem falado conosco neste lugar. Aleluia, glória a Jesus. Eu peço a você, igreja, que tenha uma atenção acerca desta palavra. Porque você vai estar aprendendo muito com o Senhor nesta noite, que o Senhor ele tem trazer para a nossa vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós viemos aqui para ouvir quem? O pastor? O bispo? Não. Nós viemos aqui para ouvir a Deus falar conosco, sim ou não? Então, se nós andarmos sobre o conselho de Deus, aleluia, glória a Deus, nós vamos vencer, sim ou não? Nós vamos vencer se nós andarmos no conselho de Deus. Mas se a gente, capítulo 7, Eclesiastes capítulo 7, mas se a gente desprezar a palavra de Deus, Deus também desprezará a gente, porque o próprio Jesus falou isso. Quem despreza o filho, o pai também o despreza. Quem despreza o pai, o filho também o despreza, sim ou não? É. E quem despreza a palavra de Deus? É desprezado pelos dois, pelo pai, pelos dois ou pelos três, pelo pai, o filho e o Espírito Santo. Porque a pessoa que despreza a palavra de Deus, ela quer saber de Deus? Que não. Sim ou não? É por isso que há muitos que estão vivendo hoje só dentro da igreja, mas longe de Deus, sim ou não? Dentro da igreja é como se fosse peixe dentro de um aquário, aleluia, mas longe de Deus. Eclesiastes capítulo 7. Essa palavra, ela é das sabedorias do rei Salomão, aonde Salomão ele fazia estudo, de observação da vida, igreja, da vivência da vida. Ele era tão sábio, era um homem observador. Sabia que tem dom de observação? A pessoa ser aquela pessoa que observa. Eu tenho, para a glória de Deus, eu tenho esse dom também de observação. Eu fico analisando muitas coisas, igreja. E vejo muitas coisas. Por isso que eu fujo de muitas coisas, às vezes, saio fora de muitas coisas, porque eu observo. Né? Então esse é um dom muito bom, né? Esse é um dom especial para a pessoa observar, entender as coisas. Então aqui Salomão é um dos seus, né, como se diz, das suas observações acerca de uma vivência da vida, nós vivemos a vida. Aleluia, glória a Deus. Ele vai dizer assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Aqui na Bíblia é uma interpretação, aqui é uma outra interpretação. Amém, igreja? Glória a Deus. Você que está acompanhando por ali? Amém. Amém. Você que está acompanhando por ali, vou deixar você acompanhar por ali, mas eu vou trazer por aqui. Aleluia. Por quê? Porque o nosso estudo foi feito sobre aqui. Então pode ficar por cada interpretação, você às vezes se perder um pouco. Amém? Então pode trazer uma clareza, você acompanha a sua Bíblia. Glória a Deus, mesmo que está ali, mas acompanhe a sua Bíblia, mas observe também, algumas coisas são diferentes. Amém? Gosto de deixar bem claro, depois eu vou falar, o pastor está falando uma coisa, na Bíblia está uma coisa, então outra coisa, não. Você entender, querido. Amém? Ele vai dizer assim, o primeiro versículo, aleluia, glória a Deus. Melhor é a boa fama do que o melhor remédio. É o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Aleluia, glória a Deus. Se a gente for olhar essa palavra, esse versículo, dizer melhor o dia do que da morte, né? Melhor é o dia da fama do que melhor é o dia da boa fama do que o melhor remédio, que o dia do
do que o dia da morte, do que o dia do nascimento de alguém. Uma coisa meio, né? Que você vai olhar, aqui na outra está escrito: a boa fama é melhor que um bom perfume, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Por que, igreja? Porque a pessoa, quando ela vive, ela nasce, aleluia, ela não sabe, ela está nascendo para o mundo, sim ou não? Mas ela não sabe para onde vai. Mas quando a pessoa, ela morre, ela nasce e cresce, ela sabe para onde vai, porque você já tem o direito de quê? Da tua escolha, da tua vida. Então toda pessoa que ela vai morrer, ela sabe para onde vai, porque ela escolheu, ela teve a opção de uma escolha, mas o que nasce não. Tu está nascendo, estou nascendo porque eles têm que. Tem uns que não chegam nem a nascer, sim ou não? Aleluia. Então é algo que a gente pode pegar para a nossa vida e dizer assim: Deus, a cada dia nós que estamos sobre a terra, Deus ele tem nos dado a oportunidade de nós escolhermos o que queremos para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai dizer assim, ó: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos aplica ao seu coração. Né? Melhor é a casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e os vivos o tomem em consideração. Então ele está dizendo o quê? Muitas vezes, igreja, a pessoa, esse versículo usa muito inteiro, né? A pessoa usa muito em sepultamento, funeral. Mas esse é um terreno não só usar esse funeral, usar também na igreja para que todos se possam ver. Porque hoje as pessoas elas procuram o quê? Somente o que, igreja? Alegria. Alegria, igreja, não tem nada a ver com a felicidade. A pessoa confunde felicidade com alegria. Alegria é momento, igreja. Então ele está dizendo que a pessoa que anda muito em lugar de festa, muito lugar de alegria, ela não consegue ter reflexão da vida dela. Ela não consegue entender, aleluia, glória a Deus, para onde ela vai depois que ela morrer. Ou então, como é aquela alegria passar? Qual será a situação dela? Aleluia, glória a Deus. Porque a pessoa está vivendo um momento de alegria. Mas quando passar a alegria? Porque a alegria é passageira. A felicidade, igreja, é diferente. A felicidade, só quem pode nos dar é Jesus. E o que Jesus nos dá é para a vida inteira. Diga glória a Deus. O que Jesus nos entrega é para a vida toda. A felicidade em Cristo, ela não é passageira. Ela não é momentânea. A pessoa confunde muito isso, né? Hoje eu já estou feliz. E daqui a pouco, 20 minutos, a pessoa está triste. Acontece algo, ela está triste. Quem anda com Cristo está feliz. Mesmo a tristeza se torna felicidade. Porque ela não se abate. Ela não se deixa levar pelos momentos difíceis, nem pela situação. Aleluia, glória a Deus. Né? Então ele vai dizer que o homem ele faz o quê? Na vida dele, uma análise no lugar de fogo. Quando ele já foi inteiro, sabe muito bem disso. Porque a pessoa, quando está no sepultamento, ela olha para aquela pessoa ali, né, ela vai olhar, ela começa a imaginar, pô, acabou o fim dela, aí é o fim da carne daquele homem. Terminou os momentos de prazeres sobre a terra, a vida daquela pessoa, e começa. Irmão, eu já fui em funeral, né, e cheguei lá a ter pessoas, né, ímpias, e até pessoas espíritas, e chegar lá a gente dar uma palavra, a pessoa está do lado e ela começar a chorar, irmão. Ela analisar, ela começa a analisar
pensar por causa de quê? Porque quando a gente vai falar da vida eterna, irmão, e do sofrimento eterno, a alma da pessoa, Jesus está falando com a alma da pessoa, e a alma da pessoa é confrontada, irmão. A pessoa começa a pensar, irmão. Aleluia, glória a Deus. A pessoa começa a pensar. A pessoa está vendo ali aquele corpo lá em cima, e ali há uma alma dentro daquela pessoa. E a pessoa que está ali, o ímpio, não tem certeza para onde vai, não, irmão. Porque todo mundo diz que vai para o céu, mas quando começa a entregar a palavra de Deus, a revelação de Deus, a pessoa começa a pensar, irmão. Tem muitas pessoas que praticam algo maligno. Eu já vi muitas pessoas, né? Aleluia, tá com arma na mão, fuzil, tá com pistola, dizer que faz acontece, mas chega na hora de uma pessoa parecida, e que você vem e deixa uma palavra, a pessoa se treme todinho. Porque a carne, irmão, ela pode te incentivar a você a fazer qualquer tipo de coisa na terra. A carne ela pode te influenciar, incentivar você a qualquer tipo de pecado, fazer você tornar a pessoa mais forte, ou fazer você pensar que a pessoa é uma pessoa tão resistente que nada vai bater ela. O diabo faz isso na vida da pessoa, para a carne em si, mas a alma não, irmão. Aleluia, glória a Deus. Porque a alma ela se abate. Até dentro de uma pessoa que busca Deus, de um cristão, a alma vai se abater. Porque o próprio Davi vai dizer, por que se bate, porque você se abate, minha alma, aqui dentro de mim? Porque de quê? Até o cristão, nós que servimos a Deus, há coisas que acontecem que nos trazem para a gente uma aflição, irmão. Jesus não teve uma aflição, ele não chorou, aleluia, ali diante da morte. Jesus ele teve aquela aflição, irmão. Então tem coisas que vai chegar na nossa vida que traz aflição, aleluia. Não que nos impede de ser felizes, igreja, aleluia, glória a Deus. Mas o mundo, ele faz isso. Salomão, ele tem essa observação da vida, de mostrar, aleluia, né, ali para o seu povo, né, e deixar para nós hoje essa palavra que a gente vê o quê? Atentar sobre da nossa vida. O que é viver, igreja? O que é a gente ter uma vida verdadeiramente de vivência sobre a terra? Porque as pessoas pensam que viver é se contaminar, aleluia, com o mundo, com o pecado do mundo. Ela acha que viver é isso. Eu vejo a pessoa fala, eu quero viver, mas viver de qual maneira, irmão? A pessoa nunca entende que tem certo tipo de vivência vai trazer para a vida dele o quê? Consequência gravíssima para a sua saúde, para a sua vida moral. Sim ou não, igreja? Tanta consequência que traz para a vida da pessoa, porque a pessoa fala assim, eu vou viver a minha vida, mas de que forma? Aleluia, vive a vida. Aí ele vem dizer mais assim, ó, melhor é a tristeza do que o riso. Melhor é o quê? É a tristeza do que o riso. Porque com a tristeza do rosto se faz melhor do coração. A pessoa triste, igreja, ela vai, quando vem, ela está no momento de tristeza, é o momento que a pessoa, ela dá a permissão do coração dela. Se não. O que é isso quer dizer, igreja? É que a pessoa, quando ela está triste, ela vai começar a conversar com si própria. Uma pessoa alegre, ela conversa com ela mesma, ela conversa com os outros. Mas uma pessoa triste, ela começa a analisar, ela começa a fazer o quê? Uma análise sobre si. Ela começa a ver a tristeza. Aí ela começa a dizer, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso tirar isso da minha vida, isso está errado, isso está ruim, isso está me trazendo consequências. Uma pessoa está triste, ela está dando para o coração dela oportunidade do coração dela começar a mostrar para ela, aleluia, glória a Deus, quem ela é, aleluia. Mas a pessoa está no momento de festa, ela vai ter um momento que, se o coração dela falar, sai desse lugar, vai embora daí, tem coisas terríveis acontecendo aí, tem coisas mal acontecendo aí, aleluia, glória a Deus, sai disso, você não faz isso, você vai dar aí, porque ela está num momento de felicidade, quer dança, balada, quer sucesso, então ela não ouve conselho, ela não ouve nada de ninguém, mas quando ela está na tristeza, ela começa a refletir. Então Salomão, ele
não cair em tentações, né, perversas do mundo. Porque é o mundo que oferece essas coisas para a pessoa. É o mundo que oferece isso para as pessoas. Aí ele vai dizer assim, ó, melhor é ouvir a repreensão de quem? Do sábio, do que ouvir alguém a canção do tolo. Aleluia, glória. Isso aqui é forte. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção por ele. Era que eu pare? O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. O coração do sábio está onde? Na casa do luto. Mas o coração do tolo, o que é tolo? A pessoa que não tem entendimento. A pessoa que ela não quer ouvir. Ela não aceita conselho, ela não aceita correção para ela. Me chamou a atenção, não é comigo. Então ela se torna uma pessoa tola. Então o coração dela está onde? Ó, o coração do sábio está na casa do luto. Aleluia, glória a Deus. Porque o sábio, igreja, ele sempre está buscando o quê? Olhar para o fim das coisas. Mas o tolo, ele está olhando para o início das coisas. O que é o fim? O fim de uma vida. Se você olhar, como eu já disse, olhar para alguém e dizer, você começa a fazer o quê? Reflexão da tua vida. Porque tu começa a falar, caramba, rapaz, eu estou exagerando no que eu estou fazendo. Poxa, eu preciso olhar. Como eu falei, né? A igreja vai em food, chega lá, o jovem está lá e fala assim, quando a gente está deixando a palavra, ele fala, bem que meu amigo tem falado comigo, bem que meu pai tem falado comigo, bem que minha irmã tem falado comigo, mas eu tenho dado ouvido. Eu sei que um dia eu vou voltar isso, se eu não ouvir, se eu não parar, se eu não desonrar, se eu não parar de desonrar minha mãe, se eu não deixar de olhar. Fala sempre isso aí. Sempre que a gente vai ver, a gente fala, a gente sempre está instruindo, ouvindo pessoas acerca disso. Por quê? Porque é o momento da tristeza. E é onde as pessoas vão parar para refletir. Então ele está dizendo assim, ó, se você quer fazer uma análise da sua vida, para de pular de alegria. Aleluia. Muitas vezes, igreja, a pessoa está passando um problema, ela fala assim, eu não quero entrar na igreja, não. Ela é ímpia, eu não vou entrar na igreja, não. Eu estou cheio de problema na minha vida. Eu não vou entrar numa igreja, eu não quero entrar numa igreja, não. Vai para o cemitério. Eu estou passando um problema na minha vida, eu não gosto de ouvir ninguém, não gosto de conselho de ninguém, então faz o seguinte, vai no cemitério. Não precisa você ser da família de ninguém, não. Pare na porta e comece a olhar para as pessoas chorando. E começa a observar. E deixa Deus falar contigo. Ou então você começa a andar no cemitério. E começa a olhar que ali, naquelas sepulturas que está ali, são pessoas mortas. Pessoas, muitas delas que estão lá igual você. Eu não gosto de ouvir conselho. Se ouvisse o conselho, estavam vivas, estavam felizes, porque Deus nunca deixou de dar oportunidade para elas, como tem dado para você. É só você ir no cemitério. Sabe o que eu estou falando isso? Porque tem gente que vai assistir isso também, através das redes sociais, para a glória de Deus. Né? Então, às vezes a pessoa diz, eu não quero ir na igreja. Ah, não, porque essa palavra aí para mim é muito pesada. Eu não quero saber dessa palavra. Porque o pastor fala comigo, não quero nem ouvir o que o pastor fala. O pastor não falou que vai me dar uma chave de carro, que Deus vai me dar um aeroporto, uma mansão, um avião. Deus não fala, ah, não, eu quero ouvir isso aí. Agora o pastor quer me chamar a atenção para o negócio de salvação. Eu quero saber de salvação, eu quero viver minha vida. Então vai no cemitério, irmão. Entre no cemitério, que lá você vai viver a sua vida. Lá você vai ver aonde a tua vida vai ter um fim. Porque lá o corpo vai ter um fim aqui. Mas você vai pensar, refletir, entender que a alma ela não vai estacionar dentro do cemitério, não vai parar. Aleluia, glória a Deus. Você pode abrir uma sepultura, tu vai achar lá dentro ossos, mas tu não vai achar a alma. E aonde está a alma? Aleluia, glória a Deus. Porque a pessoa nunca está pensando na alma, a pessoa está pensando na carne. A carne não, irmão. A carne vai para o pó. Mas a alma, para onde vai a tua alma? E vai dizer assim, ó, melhor ouvir a repreensão do sábio, versículo 5. Melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a repreensão do tolo. Aleluia. Tem gente que prefere estar numa roda, né? Aleluia, de música. E eu estou aqui me alegrando. Ô, música linda, essa música fala do meu coração.
de couros, olha que maravilha, está lá na roda dos tolos, ouvindo toda aquela canção. Mas quando vem a repressão do sábio, isso eu não quero não. Ah não, quem é sábio, igreja? É claro que a gente não vai dizer quem é sábio. Sábio é Deus. O homem não é sábio. Aleluia. O pastor, quando ele vem passar uma orientação, quando o pastor ele vem trazer para a igreja uma direção de Deus, sabe é Deus, que sabe de todas as coisas. Que sabe, muitas vezes, que a vaidade, a luxúria, e sabe que o pecado vai levar a pessoa aonde? A um lugar terrível. Domingo de manhã foi pregado aqui, Daniel capítulo 12, isso pastor, não foi? Daniel capítulo 12, que estava falando que a pessoa ela vai parar no lugar de vergonha e de nojo, né, de Deus. A pessoa que ela não ouve Deus, que ela não ouve o Senhor, que ela não dá ouvido para Deus, ela vai parar no lugar de vergonha, aleluia, porque ela faz tanto de vergonha, tanto Deus na terra, e um lugar de nojo que ela enoja tanto Deus, que Deus preparou um lugar de vergonha e de nojo, que é o lago de fogo. Aleluia, glória a Deus. Daniel capítulo 12, você pode ir lá que você vai ver, o lugar de nojo e o lugar de vergonha, que a pessoa vai parar, porque ela não dá ouvido o que? A voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. E vem dizendo assim, ó, aqui está esse versículo, né? Versículo 6. Porque qual o instalado espinho debaixo de uma panela, dará o riso todo. Também isto é vaidade. Preste atenção. Isso significa, igreja, o instalado espinho debaixo de uma panela é o quê? É a alegria, né? É uma alegria, aleluia, aquela alegria que a pessoa está vivendo, aqueles dias de festa que faz barulho, né? Só está gargalhando. Já viu aquelas pessoas quando vêm na rua, vêm nas festas, vêm do baile, elas vêm, né? Ali está embriagada, elas vêm fazer aquela abraçada na rua, vêm rindo, vêm alegre, aquela coisa todinha, né? Aí vai dizer assim, ó, esse tipo de alegria, que a pessoa, ela só tem essa alegria, igreja, por fora. É algo barulhento. É uma alegria que quando pega a panela, bota-se do espírito e faz todo treque. Porque antigamente, né, a gente pegava espinho, essas madeiras finas, né, e botava para quê? Para acender o fogo mais rápido. Mas só que acendia o fogo, rapidinho acabava, e não dava tempo nem de quê? Da comida que estava na panela, o quê? Aconteceu o quê? Fica pronto cozinhar a panela. Porque é coisa rápida, igreja. Então o Salomão, ele vai pegar esse versículo, ele vai fazer essa visão, que a alegria da pessoa é como isso, é a coisa tão rápida, igreja. Aleluia. E é algo tão barulhento, que faz barulho que as pessoas olham, fala, a pessoa está feliz, engana muitas pessoas. Pô, fulano está tão feliz, a pessoa está feliz, e a pessoa está tão feliz porque ela está dando risada, ela está fazendo barulho, aleluia, glória a Deus, por fora, algo que é por fora, alegria, barulho, mas por dentro a alma dela está triste, por dentro a alma dela está morta, por dentro a alma dela está pedindo socorro, é risada, é barulho por fora, aleluia, é algo, igreja, que não tem sustentabilidade, aleluia, glória a Deus. É a pessoa que está vivendo o que é uma pessoa iludida, enganada, aleluia, glória a Jesus. Então, existem pessoas assim, que elas estão vivendo, como Salomão, ele faz essa observação, pessoas vivendo com falsas sensações na terra, igreja. Aleluia, glória a Deus. E não olhando para Deus, olhando para o Senhor, para a felicidade que Deus ele tem para nos entregar, mas elas preferem barulhos, elas preferem ser as gotas da vida dela, é o momento, elas preferem o momento. Então tem muitas coisas que acontecem que partem sua igreja. Glória a Deus. Tem pessoas que elas não têm sustentabilidade nas coisas, é passageiro, algo, sorriso, coisas passageiras, ou que a alegria daqui a pouco continua nos problemas, as coisas continuam acontecendo. Poxa, a pessoa ela fala, poxa, ontem foi tão bom, que legal.
ele vai dizer assim, ó, verdadeiramente que a opressão faria endurecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de coração. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos entender, igreja, que muitas coisas da nossa vida elas são passageiras. Aleluia, glória a Deus. São coisas que passam. Aleluia. O sorriso passa, momentos passam. Aleluia, glória a Deus. Mas a felicidade de Deus, ela permanece dentro de nós, com a glória do Senhor. Ele vai dizer assim, ó, uma coisa também que é muito forte. Ele vai dizer assim, ó, não te apresse de irar, porque a ira habita no íntimo dos tolos. O que é o íntimo do coração? Não tenha pressa de irar, não. Ira é o que, gente? É a pessoa que briga por tudo, né? Porque a ira está dentro do coração do tolo. Aleluia. Aí diz assim, ó, nunca digas, porque foram os dias do passado melhor do que estes. Nunca digas, porque foram os dias do passado melhor do que estes. Tem gente que vive isso lá no passado. Eu já vi pessoas que dizem assim, eu converti a Cristo Jesus. Bom, mas antigamente era muito bom. Bom, aquela época era muito boa. Sabe o que aconteceu com ela? Voltou para o passado. Voltou a praticar as coisas velhas da igreja. Porque Salomão ele vai dar uma direção e dizer observação. Sabe de quê? Porque é aí que hoje, nós, servos de Deus, pessoas que entregamos a nossa vida a Jesus, e se a gente dizer que alguma coisa lá fora do passado, o que é coisa lá fora do passado? Tem coisa, igreja, que é do passado que ela está dentro do teu futuro. Como, bispo, aquilo que tu fazia tem gente que às vezes ela olha assim, uma roda de ímpio, tocando violão, bebendo, tudo aquilo outro, ela diz assim, pô, era tão bom, poxa, era melhor que eu estivesse lá. Aí o que acontece? É tolo. Você dizer que algo do passado que era corruptível, ou que são corruptíveis, que faz mal pessoas, que pessoas estão lá, aleluia, que se Jesus voltasse, essas pessoas ficariam, igreja, aleluia, glória a Deus, ou morreria naquele momento, e morreria sem Cristo, e iria para o inferno, ali a pessoa dizendo, poxa, eu queria tanto estar lá, melhor, poxa, eu sou tão todo que estou lá, poxa, eu poderia estar lá. Aí Salomão está dizendo, aleluia, glória a Deus, ele vai dizer, nunca diga, porque foram os dias do passado melhor do que este. Porque o melhor dia que você está vivendo é o dia de hoje. É o dia, aleluia, glória a Deus, é o dia que você está vivendo para Cristo. É o dia que você está vivendo para Deus, é o dia que você está na casa de Deus e tem você, aleluia, Deus te guardado, Deus tem te escondido na sombra das asas dele. Aleluia, glória a Deus. Bem, você precisa entender isso. Aí dizer, por que não é sábio em fazer esta pergunta? A mente, igreja, muitas vezes está falando coisas que a gente não está tendo, a sabedoria de falar. A gente não tem sabedoria de falar. E quando a gente deseja alguma coisa que é passada, acha que uma vida passada, a pessoa fala assim, eu não bebo mais. Então, eu não bebo mais, eu quero estar no meio de pessoas que vivem bebendo, mas ela poxa, mas antigamente era bom, antigamente era esse outro, o que Salomão está falando. Então, muitas vezes, a pessoa volta, foi o que Jesus falou, para o vomito do cão. Aleluia. Enquanto a palavra de Deus vai dizer, Paulo vai dizer que tem pessoa que ela volta, ela está voltando, ela volta para o seu primeiro estágio. Aleluia. Porque Jesus pega a pessoa lá, tem a pessoa, perdoa o pecado dela, mas ela está olhando para o passado. Ela está desejando o passado. Ela está dizendo que o passado é até bom, que as pessoas que estão afastadas, longe de Cristo, pessoas que não têm uma aliança com Deus, que as almas dela, a vida delas estão toda atrapalhada e perdida. Tudo que ela está fazendo, estão levando ela para o inferno, a pessoa vez disso, era melhor que eu estivesse lá. Poxa, perdi aquela oportunidade de estar lá, como eu poderia estar naquele lugar?
agora. É a mesma coisa. A nós, igreja, viemos de uma vida do passado, uma vida que nos condenava, uma vida que nos fazia muito mal, aleluia, glória a Deus, que trazia vergonha, trazia humilhação. Como é que nós possamos achar que qualquer outro lugar que não estejamos na presença de Deus, aleluia, oh glória a Deus, que possa ser melhor? O Salomão está dizendo para a gente. A Bíblia tem resposta para tudo da nossa vida. Então, como eu falei no domingo, igreja, tem coisas que acontecem na terra, Deus permite acontecer. Vai acontecer sim. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Mas não quer dizer para a nossa vida que Deus aprovou. É diferente, irmão. Não vamos tentar querer fazer Deus, muitas vezes por causa do nosso querer, da nossa vontade, querer fazer Deus aprovar pecado. Não podemos seguir. Deus não vai aprovar pecado nunca. Aleluia. Permissão de Deus é uma coisa. Aprovação de Deus é outra coisa. Deus permite uma coisa. A aprovação é outra coisa. A aprovação tem fruto de Deus. Aleluia, glória a Deus. Permissão de Deus não. Deus permite tantas coisas. Tem tantas coisas em cima da terra que está acontecendo. É a permissão de Deus, não é? É, irmão. Quer dizer que Deus está lá? O que contou? Muitas coisas que está na Bíblia que é a permissão de Deus e que Deus abomina. Tem coisa, irmão, que Deus permitiu, mas Deus abomina. Aí vai perguntar, Deus, por quê? Para tu decidir. Senhor, mas por que o Senhor permitiu coisas acontecer que está acima da terra que acontece que o Senhor abomina? Para você tomar a decisão. Porque se Deus fizesse só de coisa boa, igreja, Deus, aleluia, glória a Deus, não que Deus não te conheceria, mas você não ia conhecer quem você é. Você não ia saber se você seria uma pessoa íntegra, uma pessoa de boa indolência, uma pessoa legal, uma pessoa paciente. Porque a terra ia ser só de coisa boa. Então você não quer saber quem você é, se você é uma pessoa de bom coração ou uma pessoa de bom coração. Uma pessoa obediente ou uma pessoa desobediente. Então muitas coisas estão em cima da terra para você poder entender. Aleluia, glória a Deus, quem é você? Não, Deus já sabe quem é você. Então, por todas as vezes, quando Deus nos corrige, é porque Deus conhece a gente e sabe quem é a gente. E Ele sabe que a gente, aleluia, quando nós estamos errando, Ele sabe que nós estamos temando. Porque nós estamos, muitas vezes, até mesmo deixando que a corrupção, ela entre no nosso coração. Porque o próprio Jesus vai dizer que na boca fala que o coração está cheio. Então, quando a nossa boca está falando, é que o nosso coração está o quê? Já cheio de vontade, cheio de desejo, cheio de prazer. Doidinho para se mergulhar, para afundar. E muitas vezes, até com a medo a largar Jesus, igreja. E dizer, Jesus, é muito chato, Jesus. Porque se não fosse pelo Senhor, eu estava naquele pagode. Se não for pelo Senhor, eu estava naquele bailão. Se não fosse pelo caso do Senhor, eu estava bebendo nesse calor. Se não fosse pelo Senhor, eu estava naquele forró. Eu estava naquela celesta. Senhor, eu estava no hotel. Eu estava com aquele homem. Eu estava com aquela mulher. Eu estava fazendo isso. Eu estava na boca de fogo. Eu estava me prostituindo. Senhor, é isso que o diabo quer. É que você coloca Jesus como culpado. Aleluia, de você não pecar. Jesus é o culpado da pessoa não pecar. Ela coloca Jesus como culpado. Jesus, o Senhor é culpado, porque se não fosse o Senhor, eu fazia, eu estava lá, estava lá no meio, estava até bebendo Jesus. Por que tem que beber? Todo mundo está bebendo Jesus. Está bebendo, alguém está morrendo por acaso, alguém está se destruindo por acaso, alguma coisa está acontecendo. Porque só comigo, Jesus. Só porque eu sou crente, Jesus. Só porque eu sou crente, eu não posso fazer isso. Só porque eu sou crente, eu não posso fazer aquilo. Jesus não pode. Ele nunca disse que a gente não pode fazer nada, igreja. Jesus só disse para a gente se afastar do pecado. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus não tem prazer no pecado. Ou então, Ele vai dizer para a gente, eu não impeço ninguém de servir o diabo. Jesus impediu alguém de servir o diabo? Tanto Ele vai falar para Pedro o quê? Vai, Pedro, e faz o que tem que fazer. Ele podia falar, Judas. Ele falou para Judas, vai e faz o que tem que fazer. Se ele podia falar, Judas, peraí, Judas, vou mudar o teu coração agora, Judas, o teu pensamento agora, tua atitude agora, Judas. Tu não vai lá me entregar, não vai me vender agora, não, Judas, vai não. Vou mudar para você, o teu Jesus, ó. Tá bom, vou mudar o coração de Judas, seu não. Mas Jesus te deu para você livre-arbítrio, irmão. Se o homem não traiu Jesus,
prendeu Jesus, então, irmão, se tu acha que, é igual Jesus falou, se tu acha que vai ser melhor para a tua alma, que tu me traia. Se tu acha que é bom para você, me venda. Se tu acha que é bom para você, me abandone. Se tu acha que é bom para a tua alma, me deixa, me larga. Jesus não está prendendo ninguém, não. Aleluia, glória a Deus. Pelo contrário, quem foi preso por nós foi Jesus. Quem ficou cravado no madeiro comigo e você foi Jesus, irmão. Foi Jesus que foi pendurado numa cruz comigo e você foi Jesus. Não foi você que foi pendurado, não. Não foi você que foi preso por Jesus. Não foi, não. Não foi você que foi açoitado por Jesus. Foi Jesus que foi por nós. Então, irmão, peraí. É o contrário que está pensando que Jesus te prende para alguma coisa? Não te prende. Ele te deu livre-arbítrio. Você faz da tua vida o que você quer. Só que você está ciente da tua vida que o pecado ele tem consequência. Porque a própria Bíblia vai dizer que o salário do pecado, o pecado tem salário. Engraçado, né? Tem gente que fala assim, não, eu não quero trabalhar não. Mas ela está vivendo no pecado. O pecado tem salário, irmão. E o salário do pecado é a morte. Aleluia, glória a Deus. O salário do pecado é a morte. A pessoa pode falar o que quiser, que ela vai receber depois o salário dela. Não é de graça não. Está trabalhando de graça não. Está pecando de graça não. Tem gente que pensa, né? Danado, vai receber o pagamento. O pecado vai receber o pagamento. Vou receber o pagamento ou pisco. Então eu vou pecar doidado, que para pecar tem salário, eu vou entrar no pecado. Pode ir à vontade, irmão. Agora eu vou dizer para você uma coisa, eu não quero esse salário não. Pode ficar para você. O meu eu te dou para você. Quer levar o meu salário? O salário? Pode levar para você, porque eu sei que o salário do pecado é a morte. Então carrego para você. Pode encher o teu bolso aí. Porque eu não quero não, porque o salário do pecado é a morte, diz. Jesus nunca vai proibir você de fazer nada. Aleluia, glória a Deus. Não culpe Jesus por nada daquilo que você não esteja fazendo. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Não culpar Jesus para aquilo que a tua carne, né? Melhor dizendo, que a tua carne queira fazer. Não culpe Jesus não. Você pode fazer à vontade. Só que lá na frente, você vai receber o teu salário. Da mão de quem? De Jesus. Jesus vai te dar o pagamento. Ele vai dizer para você, apartai de mim, maldito, que eu vos não te conheço. Que Deus possa abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, grandiosamente, com essa palavra, e todos aqueles que vão estar ouvindo essa palavra, através aí das redes sociais, no canal da Igreja Renovado pela Fé, da Igreja Batista Renovado pela Fé, no YouTube e também na página da Igreja no Facebook. Deus abençoe, em nome de Jesus.